A paz do Senhor, tudo bom? Então, agora vamos ao próximo tema que é Desperta, parte 3. Está lá em Mateus, capítulo 9. Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9. Diz ali: Entrando, só um minuto. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Por qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa vontade. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido o mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está em Mateus, capítulo 19. Ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que tudo isso que o Senhor realizou aqui descrito na tua Bíblia, a palavra, são coisas que aconteceram para que nós possamos ter fé, para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos, se crermos ainda hoje e despertarmos para te adorar e te buscar e saber o que o Senhor tem preparado para nós, nós podemos viver todas estas coisas que tem na tua palavra ainda hoje, nos nossos dias, porque o Senhor está vivo em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude a cada dia mais para que possamos nos aproximar mais de Ti e viver essas grandes maravilhas de cura que o Senhor tem realizado em nossas vidas e não depender mais do que o mundo depende para ser curado e para viver grandes bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Você já percebeu como tem pessoas que vivem dormindo na fé? Na leitura que fizemos, Jesus estava na própria cidade, mas o povo da cidade de Jesus, na cidade que Jesus, que era a própria cidade de Jesus, dormia na fé. Vamos meditar um pouquinho nisso? Jesus ele veio para nos mostrar que podemos usar a nossa fé para fazer coisas sobrenaturais para nós mesmos. É isso mesmo. Deus, através de Jesus, veio para mostrar para nós que se nós buscarmos a Deus e nos posicionarmos diante de Deus, nós podemos usar esta fé para realizar grandes maravilhas na nossa vida. Coisas sobrenaturais que para Deus são naturais. Para Deus é coisa natural fazer milagre. Estas mesmas coisas que para nós são sobrenaturais, né? Mas a nossa mente está tão ocupada, tão dormindo, a gente vive dormindo na fé, que a gente não consegue entrar nesse ambiente de Deus e entender que Deus quer realizar essas maravilhas na nossa vida. Entendeu? Mas quando nós nos aproximamos, acordamos, despertamos para Deus e começamos a buscar a Deus, o nosso entendimento da cura, o nosso entendimento dos milagres, o nosso entendimento do reino de Deus vai mudando. A forma como a gente enxerga o que Jesus fez vai mudando na nossa vida, é incrível. Por isso você não pode parar, você não pode desistir, você não pode chegar e ir só até um certo ponto com Deus e achar que vai viver grandes coisas sobrenaturais. Você precisa insistir, avançar mais. As pessoas, para você terem uma ideia, levaram para Jesus o quê? Um paralítico. Eles levaram um paralítico para Jesus e Jesus disse para eles: vendo-lhes a fé. Não foi isso que Jesus disse no que lemos? Agora você percebeu o seguinte, que essas pessoas que pegaram o paralítico, eles tinham fé, mas uma fé adormecida. Uma fé adormecida que para curar o paralítico tinham que levar o paralítico para Jesus. Não era? Ao invés de eles mesmos usarem a fé deles para curarem o paralítico. Outra coisa também que acontecia, o próprio paralítico, por sua vez, também tinha fé. Por quê? Porque ele permitiu que esses homens levassem ele até Jesus acreditando que ia ser curado. Porém, a fé desse paralítico também era adormecida, ao ponto de crer que se levasse ele até Jesus, ele ia ser curado. Mas não cria que se o paralítico usasse a sua própria fé para se curar, veria a fé sendo manifestada nele mesmo. Isso é, Deus, Ele quer que você tenha uma comunhão com Ele, Ele quer que você busque Ele de tal maneira para que você não dependa mais de outras pessoas para viver grandes milagres. Mas que por causa do teu posicionamento, Deus vai agir na tua vida. Deus vai se manifestar na tua vida. Por quê? Porque você despertou para essa nova vida, essa nova realidade que Deus tem. E muitas vezes
Nos nossos dias hoje, nós temos a mentalidade de agir da mesma maneira. Nós cremos que se nos levarem para alguém, orar por nós, nós vamos viver grandes milagres. Mas isso é um pensamento muito pequeno, não é o pensamento de Deus. Deus, quando enviou Jesus, ele enviou para te dizer que você pode viver grandes milagres se você buscar a Deus. Você mesmo aí na tua casa, no teu quarto, você onde você estiver. Mas para isso, você tem que exercitar, você tem que se esforçar, você tem que desejar, você tem que despertar essa fé que está dentro de você. Entendeu? Por quê? Porque se você ficar parado diante das lutas, diante das dificuldades, diante das enfermidades, você nunca vai experimentar essa fé. E às vezes nós cremos que se nós levarmos alguém para uma outra pessoa, ela vai viver grandes milagres também. Nós ficamos dormindo ao ponto de não crer que a pessoa pode orar por ela. A pessoa pode orar por ela mesma e viver milagres. Ai, mas por que então eu não vivo? Eu oro, mas não vivo. Porque você ora do jeito errado. Você busca do jeito errado. Você está dormindo na tua fé. Como é que você quer orar, sendo que você nem conhece o Deus que você está orando? Aí você fica orando para qualquer coisa que aparece. Ora para essa pessoa, ora para aquela pessoa, pede para tal pessoa, aparece o teu líder e fala, olha, orem para isso, você acredita? Como é que você quer orar para um Deus tão poderoso como que te criou, sendo que você nem quer conhecer esse Deus? Você não quer despertar para saber quem é esse Deus? Quando nós começamos a despertar para conhecer a Deus melhor, Deus vai colocando em nós o sentimento certo para viver grandes milagres. Sem comunhão com Deus, você não vai conseguir. Não basta você orar, você precisa ter a presença de Deus na tua vida junto. É isso que te desperta. E o que te desperta ter essa presença é você manter uma comunhão com Deus. É você não abrir mão disso. Não estou falando de você frequentar a igreja. Não estou falando de você ser de uma denominação. Não estou falando de você participar de um culto. Não é isso. É tua vida diante de Deus 24 horas, cara. O sistema religioso daquela época, ele deformou a fé das pessoas para que elas ficassem buscando a fé através dos outros. E o sistema religioso de hoje também tem deformado a fé das pessoas, colocando nelas um sono. Que sono que é esse? Eles afastam elas de Deus e fazem eles se aproximarem de igreja, fazem eles se aproximarem de cultos, fazem eles se aproximarem de pessoas, e as pessoas não vivem o que Deus tem para fazer e aí põem a culpa em Deus. Uma fé que depende de igreja, uma fé que depende de um líder orar por eles, uma fé que depende de uma outra pessoa para eles viverem milagres. Você acha que Deus vai dar aval para isso? Não vai. Vai acontecer por um tempo, talvez por causa da própria fé da pessoa, mas depois ela vai cair. Ela não permanece porque Deus quer o contato com ela direto. Eu oro para que esta escravidão que tem sido colocada no meio do religioso, né, no meio dos crentes, seja desfeita. E as pessoas entendam que Jesus morreu por elas. Não foi pelo líder, para o líder ficar dominando vocês. E que vocês podem usar a sua fé, porque Deus vai ouvir por causa de Jesus. Só que se você pede por intermédio de outras pessoas, você não vai viver. Você não vai viver milagre. Porque Deus não deu para nenhuma outra pessoa essa autoridade a não ser para o filho dele. Ele enviou na terra para provar isso. Ele falou, vou enviar meu filho para mostrar que é meu filho que eu dei essa autoridade. Você está entendendo? Os líderes religiosos de hoje e o da época, né, que viviam lá naquela época, além de dormirem na fé, eles gostavam deste modelo de igreja, onde o povo dependia deles. É claro, eles não eram besta. E eles bloqueavam as pessoas que queriam ser libertas dessa fé e despertar em Deus. Eram interesseiros. Entendeu? Eles tinham interesse nesse propósito. Porque eles iam tirar proveito das pessoas que não conheciam a Deus. Porque veja bem, se você sabe que Deus te abençoou, Deus já te deu a prosperidade, que Deus já te deu o poder de ser curado, você vai querer ficar procurando igreja? Você vai ficar esperando o teu líder falar para você que você é curado? Para você acreditar? Claro que não.
Então os interesses que eles têm é isso, é que você fique presa à religião, que você fique presa à igreja, que você fique presa ao ministério. E Deus está de olho nisso, meu querido. Deus está despertando para essas igrejas. Você não foi chamado para depender de homens. Você não foi chamado para que esses homens orem por você. Entendeu? Os líderes religiosos, tudo que surgisse, tudo que fazia o povo se libertar das crenças falsas e despertar para uma fé viva, causava irritação nos líderes da religião daquela época. E nos de hoje também. Porque eles têm interesses. Eles têm interesses que você continua sem saber, que você não tem entendimento, que você não tem conhecimento. Deus, ele já liberou toda sorte de bênção para a tua vida. Toda sorte de bênção. Você não precisa que alguém profetize na tua vida a bênção. Você não precisa de ir num culto para receber essa bênção. Se você gosta de ir no culto, você vai lá para trabalhar junto com outros irmãos e desenvolverem um projeto para alcançar mais vidas e saberem disso. Mas não ir para o culto para poder buscar a Deus. Isso está errado. Você está despertando da maneira errada. Se você buscar a Deus na tua casa, Deus vai te ouvir. Deus, ele vai te ouvir. Hoje nós vivemos a mesma coisa. Tudo que vai de encontro à escravidão imposta pelas igrejas ao povo e que pode despertar o povo para uma vida dependente única e exclusivamente de Deus, somente de Deus, causa irritação nos líderes das igrejas de hoje. É isso mesmo. Fala isso para eles, para você ver. Fala para o teu líder que não precisa mais de ficar deixando o povo debaixo da igreja. E que eles podem buscar a Deus e serem cheios da unção, cheios de poder e libertar outras pessoas. Eles ficam irritados. Causa irritação nos líderes nos dias de hoje? Claro que causa. Isto por quê? Porque eles vivem dormindo. Eles vivem dormindo, eles acham que eles vão ter poder para poder carregar toda essa multidão. Não vão. Eles estão satisfeitos com esse modelo de igreja que criaram. Um modelo onde o povo se coloca debaixo da autoridade deles e eles conseguem então subtrair deles ou até mesmo impedir que eles despertem para Deus. Este modelo adormecido de fé é tão arraigado na vida das pessoas que quando apresento para elas o modelo de Jesus, onde Jesus ensinava o povo a enxergar e exercer a sua fé. Jesus despertava as pessoas para dizer que elas tinham essa fé dentro delas. Ele mostrava para elas que Deus estava dando por intermédio dele essa autoridade para cada um buscar em Deus as suas bênçãos. E não ficar na dependência de Jesus somente. É tanto que Jesus ia morrer. Se Jesus colocasse as pessoas debaixo da dependência só dele, quando ele morresse, as pessoas não continuariam adorando a Deus, buscando a Deus. Mas Jesus sempre ensinava a eles: olha, vocês precisam ter comunhão com Deus, vocês precisam acreditar no que Deus deu para vocês. Jesus sempre ensinava eles a confiar que Deus queria usar elas mesmas, para viverem os seus próprios milagres. Que elas acham que quando você fala para elas, eu chego para elas e falo assim: olha, Jesus quer te ensinar a você ser dona do seu próprio nariz na fé. Jesus quer te despertar para você entender que a autoridade de Deus está sobre você. Não está sobre o líder da tua igreja, não está sobre a igreja, não está sobre o ministério. Jesus deu autoridade para todos os que creem nele. E aí eu prego isso para as pessoas, explico elas me acham que eu sou herege. Eu estou pregando contra a igreja. Por quê? Porque eles querem continuar dependendo do pastor e buscar a Deus para eles. Do líder da igreja deles buscarem a Deus para eles. Eles preferem ser dependentes de alguém para fazer o que elas mesmo podem fazer. Como que o povo dormia? Leia comigo, ó. Olha como é que o povo dormia. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Pense comigo. Ora, Deus deu autoridade aos homens,
mas eles não se incluíam entre aqueles que Deus deu autoridade. Isso é, eles olhavam para o que Jesus fez e diziam que Deus deu autoridade aos homens e glorificavam a Deus e eram tomados de temor. Mas eles não se sentiam aptos para também estarem dentre esses que Deus deu autoridade. Deus deu autoridade para todos. Não existe esse negócio de só o teu líder ter poder para fazer as coisas. Não existe, isso não é papo furado. Deus deu autoridade para você aí, que é uma pessoa comum, simples. Você só precisa buscar a Deus, se posicionar diante de Deus. Desperta você que dorme. Para de ser seduzido pelo seu sono espiritual, de ficar dependendo de que alguém busque a Deus para você. Mateus, quando ele foi chamado por Jesus, Mateus era um dos apóstolos. Ele dormia também na fé. Por que Mateus dormia na fé? Porque ele foi chamado por Jesus, mas ele dormia no que se referia a toda a autoridade que Jesus estava dando para ele. Mateus, ele se despertou apenas para alguns milagres e não aproveitou na íntegra todos os benefícios de ser chamado por Jesus, de ser um apóstolo. Você tem noção do que significa você ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você tem noção disso? O que você tem na sua mão, a autoridade que você tem? Você tem noção da autoridade que Jesus te deu por você ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador? E você tem usufruído também de todos os benefícios que Jesus te deu por você ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pense aí. Enquanto você ficar dependendo de outros para buscar para você, você não vai conseguir usufruir da plenitude. Não vai. Porque você não está se posicionando diante de Deus. Você não quer ser despertado pelo próprio Deus. Você quer ser despertado por homens. Desperta e sai debaixo do jugo de outras pessoas. Comece a enxergar a sua autoridade. Pouco adianta você sair do mundo para viver uma vida natural e normal. Desperta para fazer tudo o que Deus quer de você. Pare de achar que Jesus está morto. Jesus ressuscitou. Está à direita do Pai e mandou o Espírito Santo, que também é parte dele. Está aí do teu lado, vivo, esperando você despertar para esta nova vida que Jesus conquistou na cruz para você. Não permita que as pessoas que estão dormindo na fé dirijam a sua vida que você deve ter em Deus na fé. Você não se coloque debaixo do jugo deles. Sim, pessoas que dormem na fé e querem que você durma na fé junto com eles. Por quê? Porque eles têm medo de você enxergar a verdade e acabar sendo independente deles. De você começar a dar frutos. Jesus nunca vai despertar alguém que insiste em ficar dormindo e não quer ser livre. Os fariseus, eles dormiam tanto que não reconheciam quem estava com eles. Os fariseus estavam dormindo com vestes velhas. Os fariseus estavam dormindo com odres velhos e por este motivo não podiam ser despertados para coisas novas vindas diretamente do próprio Deus. Todo aquele que dorme na fé, ele continua fazendo as mesmas coisas desde quando aceitou a Jesus. Por quê? Porque ele aceitou a Jesus e não buscou mais. Ele não foi buscar um despertar da parte de Deus. Por quê? Porque eles não aceitam. Eles não aceitam despertar para o novo que vem do Espírito Santo de Deus todos os dias. Não é quando você vai num culto, não é um domingo, uma vez por semana. Deus tem novidade para a tua vida todos os dias. A qualquer momento, é só você se posicionar. Essas pessoas tiveram um encontro com Deus ontem e assumiram isso como modelo. Aí é modelo para o resto da vida dela. Elas seguem esse modelo e não muda mais. Não busca mais a Deus, não quer saber se Deus tem algo novo, não quer saber se aquilo que ele fez já não serve mais. Vão viver assim, dormindo a vida toda. Vão viver dormindo a vida toda. O novo de Deus incomoda eles. Você sabia disso? Por quê? Porque eles estão debaixo da lei de Moisés.
Eles estão debaixo da lei de Moisés ainda e não despertam para a nova aliança através de Jesus Cristo. Veio pela morte de Jesus Cristo essa nova aliança. Que nova aliança que é essa? Que você tem acesso direto ao Pai. Você não depende mais que alguém busque a Deus para você. Você não precisa. Você precisa de Jesus, que morreu por você, para abrir a porta e te colocar em comunhão com Deus. Mas você não precisa de mais ninguém para buscar a Deus. Deus abriu essa porta através de Jesus para que a gente tenha acesso direto a Deus. Sem Jesus a gente não consegue ter acesso a Deus. Você não vai conseguir, você vai viver uma vida dormindo a vida toda. Profetiza comigo. Você tem sentido que sua igreja está dormindo? Você tem sentido que seu líder está dormindo? Você tem sentido que você está dormindo? Então, em nome de Jesus, profetiza comigo. Eu profetizo agora que Jesus está te despertando para viver uma vida nova todo dia. Nunca mais você vai ser um religioso que dorme na fé, que vive do passado. Um religioso que espera que alguém faça algo por você. Algo que você pode fazer e deve fazer. Amém? Toma posse. Desperta em nome de Jesus. Porque Deus quer tirar sua roupa velha. Sabe, esse pensamento velho teu. E quer te dar uma roupa nova. Deus quer te dar uma roupa nova. O que é essa roupa nova? É você ter comunhão com Deus todos os dias. E Deus vai ter novidade de vida para você. Deus quer tirar esse odre velho. Esse odre velho de você que você guarda, esse modo de adorar a Deus, modo de servir a Deus, modo de acreditar em Deus que você tem já faz anos. E Ele quer te dar um odre novo, minha querida, meu querido. Preste atenção no que eu estou te falando. É um odre novo para que você receba um vinho novo. O que vinho representa na Bíblia? Vinho representa alegria. Enquanto o mundo todo está sofrendo, o mundo está passando grandes lutas, Deus vai encher você do Espírito Santo dele e vai te dar vida, vida em abundância. É um novo que é vindo do Espírito Santo de Deus todos os dias. Para de ser bobo, você está perdendo se você fica dormindo, deixando de orar, deixando de falar com Deus, deixando de ler a palavra dele. Esse odre, vinho novo não vem de homens. Não adianta você buscar nas pessoas aquilo que somente Deus pode te dar. Para de ser bobo. Não seja bobo, não seja boba. Quando você despertar para Deus, nunca mais se colocará em julgo com homens de novo. Nunca mais você vai pegar a tua vida e entregar para uma pessoa e buscar a Deus por você. Desperta, você foi chamado, você foi chamada para trabalhar para Deus e não para homens. Vá e desperte os outros também para entender que Deus está com ele aonde quer que ele esteja. Aonde quer que eles estejam, Deus quer eles trabalhando para Deus e não para homens. Para de chamar as pessoas para ir para culto, para ir para a igreja. Chama as pessoas para ir para Deus. Manda ela orar. Manda ela buscar a Deus. Fala da palavra de Deus, da Bíblia para ele. Você vai ver como essa pessoa vai mudar. O Espírito Santo de Deus vai começar a agir na vida dela. Não é homem que faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele se move em todo lugar da terra. Todo lugar da terra. As pessoas só não sentem a presença de Deus. Não sentem a presença do Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque estão dormindo com Deus. Dormindo sem Deus. Eles dormem em não buscar a Deus. Existem muitas pessoas aflitas, muitas pessoas que estão exaustas de confiar em homens, de confiar em igrejas, de confiar em ministérios e não serem correspondidas. Pessoas que dormem esperando alguém para ensinar elas que podem ser atendidas por Deus sem esperar por homens. E você pode ser esse canal. Para de chamar para a tua religião, para de chamar para a tua igreja. Porque os homens, mesmo aqueles que são bem intencionados, eles não podem estar com você o dia inteiro, eles não podem estar com você nas lutas que você vai passar sozinho, sozinha. Eles não podem fazer o que somente Deus pode fazer na tua vida e na vida delas. Não desperta as pessoas para seguirem um modelo de homens, ou ser modelo de uma igreja, mas desperta elas para seguir o modelo de Jesus. Jesus.
É o melhor modelo que tem. O que Jesus fazia? Ele buscava o Pai, se enchia do Espírito Santo, manifestava a glória de Deus para as pessoas à volta dele e ensinava as pessoas a buscar Deus. Era só isso. Não tinha esses cultos que fazem hoje, esse monte de parafernália que fazem hoje para ficar perdendo tempo. A pessoa fica 2 horas dentro de um culto para poder buscar a Deus, sai de lá e volta para a vida dela normal. Isso é despertar para Deus? Despertar para Deus é você ensinar para ela que ela pode buscar a Deus em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela pôr a palavra de Deus no coração dela. Ela buscar o Espírito Santo de Deus, ela conhecer a palavra de Deus. Quantos crentes hoje você pergunta que da vida de Jesus, ele nem sabe explicar. Não sabe nem falar da vida de Jesus. Como é que você frequenta uma igreja evangélica, diz que é crente e não conhece nem a vida de Jesus? Aí como é que você quer que Deus te use? Você vai acabar caindo na mão de homens que vão te enganar, que vão te enrolar. Você precisa entender o seguinte. Você precisa entender que o modelo de Jesus é um modelo padrão. Não tem que mudar. Busca a Deus, se enche da glória de Deus, lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Você vai pegar agora também, praticar aquilo que Deus está. Deus vai te dar força para isso, praticar o que você está lendo e compartilhar com as pessoas para buscarem Deus também. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você ficar atraindo as pessoas para você, a cobrança virá para você. Agora, quando você pega as pessoas e coloca ela para buscar a Deus, elas vão cobrar a Deus. Elas vão cobrar Deus. Agora, você imagina você ser cobrado das pessoas por algo que você não tem poder para fazer. Você está vendo o perigo de você colocá-las debaixo do teu tacão? Escravizar elas para seguirem tua igreja, escravizar elas para seguirem tua religião, para dizer que você tem poder para fazer na vida delas? Você vai trazer uma maldição para a tua vida. Agora, quando você põe elas para falar, não, Deus pode fazer por você, o Espírito Santo pode fazer por você, conheça mais a vida de Jesus que você vai aprender. O que acontece? Quando ela buscar e não acontecer, ela vai cobrar de Deus e Deus vai agir. Deus vai explicar para ela por que não aconteceu. Deus vai tratar a vida dela se tiver coisas erradas. O próprio Deus. Agora, você quer que você seja cobrado por isso? Você quer ser cobrado por querer ser Deus na vida das pessoas? Então desperta, meu querido. Jesus não te despertou para você ser Jesus. Jesus não te despertou para você ser Deus para os outros. É isso mesmo. Jesus, ele te despertou para que você apresente a Deus para eles. Você vai falar que Deus, realmente, o que ele fez na tua vida. Aí sim, elas vão pegar e vão buscar em Deus e vão acreditar em Deus e não em você. Ai, mas eu vivi milagres, Deus realizou grandes coisas na minha vida, eu vivi grandes bênçãos, eu tenho um poder para poder curar, eu profetizo, as coisas acontecem. E aí? Mas você não é Deus. Deus te deu essa autoridade para você usar para um chamado que ele te deu específico, mas não para subjugar as pessoas e colocá-las debaixo da tua autoridade. Pense nisso. Você foi chamado para despertar as pessoas para Deus e não para você. Desperte elas para Deus e Deus vai agir na vida dela. Você nem vai ver. É incrível com a forma de Deus agir. Deus, ele é tão grandioso. Ele é tão grandioso que uma pessoa que começa a orar e falar com ele começa a tratar o coração dela, ele começa a tratar a mente dela, ele começa a libertar ela de coisas que ela está aprisionada. E você acha que você vai ter poder para fazer isso? Por mais que você tenha essa autoridade que Deus te deu, a gente não consegue. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra, guarda no teu coração. Por mais bem intencionado que você seja, por mais que você ame as pessoas à sua volta, você não é Deus. Não tente libertar elas e sarar elas com as tuas palavras, com o teu pensamento, com o teu entendimento, com a tua sabedoria. Põe elas para buscar a Deus, põe elas para conhecer a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na vida delas. Elas vão ser transformadas, elas vão ser curadas, elas vão ser libertas. E Deus será glorificado. Hoje o mundo está sofrendo o que está sofrendo, sabe por quê? Porque eles estão buscando igreja. Eles estão buscando religião. As pessoas estão mais desesperadas para ir atrás de religião e de igreja do que do próprio Deus.
E Deus não age assim. Deus não vai fazer nada porque a glória Ele quer para Ele. A glória é dele. Então, Deus deu poder para algumas pessoas hoje na igreja, que até ora e as pessoas são curadas. Deus deu poder para algumas pessoas que profetizam e acontecem milagres. Deus deu poder para algumas pessoas que são inteligentes, sábias na igreja para ministrar a vida das pessoas. Mas de maneira alguma Deus deu poder para que essas pessoas roubem a glória dele, a autoridade que é dele. É para essas pessoas direcionarem as pessoas para Deus. Usar o dom que Deus para eles, para que elas busquem ao Senhor, para que elas adorem ao Senhor. E você vai ver como a tua família vai ser transformada, a sua vida vai ser transformada e Deus vai colocar a mão na tua casa, protegendo você e toda a tua casa, porque você confia em Deus e não em coisas criadas pelos homens. Os homens criam coisas para você adorar e para você buscar. E se você não buscar a Deus, não ler a palavra de Deus, não meditar nela, você vai acreditar. As pessoas vão te apresentar qualquer coisa, você vai falar, tá tão desesperado, né, que você vai, tá bom, eu aceito, eu quero isso daí, e aceita isso daí como Deus. Mas se você quer realmente ter a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, abre mão de tudo que os homens te ensinam e vai buscar na fonte, meu querido. Desperta para Deus e não para os homens. E Deus vai te encher de autoridade. Eu oro para que nós tenhamos não igrejas, mas um povo cheio do poder de Deus, que desperta para adorar a Deus. E Deus vai fazer com que tudo isso seja convertido para o corpo dele, que é o corpo da igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toma posse, amém, amém e amém, ok?